Graça e paz, irmãos. Em Jeremias, capítulo 35, versículo 10, diz assim: Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo o que o nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Nessa passagem, Jeremias está falando sobre os recabitas, que era um povo que seguia fielmente tudo que os seus antepassados tinham ensinado para eles, né? Então, tudo que o antepassado deles, dessa comunidade, passou para eles seguiam fielmente isso, né? E Deus falou assim para Jeremias: Jeremias, fala para esse povo, chama eles para as salas do templo do Senhor e oferece vinhos para eles beberem, né? E Jeremias vai, chama eles, obedece a palavra de Deus, e eles falam assim, os recabitas, para Jeremias, né, que eles não vão beber vinho porque eles desobedecem a uma ordem dada pelo seu antepassado, e até hoje eles seguem fielmente essa ordem do antepassado deles, né? Aí eles falam assim para Jeremias: temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo que o nosso antepassado Jonadab nos ordenou, né? E mais tarde o Senhor fala assim para eles, assim diz o Senhor dos Exércitos, no versículo 13: vai dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém assim: será que vocês não vão aprender a lição e obedecer as minhas palavras? Pergunta o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles não bebem vinho por causa da ordem do seu antepassado. Mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes e, contudo, vocês não me obedecem. Ou seja, vocês ouvem a palavra de um homem e obedecem, mas vocês não conseguem obedecer a minha palavra, né? Então, o que o Espírito Santo fala conosco por meio dessa mensagem? Que quando a gente segue fielmente ao homem, a gente se torna surdo e duro à voz do Espírito Santo. Aqui eles seguiram fielmente a tudo que o antepassado deles ensinou para eles, né? Mas eles não conseguiam ouvir a palavra de Deus. Deus estava mandando uma palavra para o povo naquela época e enviava profeta. O Senhor fala que ele enviou profeta diversas vezes para falar com esse povo, enviou diversas vezes a palavra do Senhor e eles ignoraram. Mas para ouvir os ensinamentos do antepassado deles, eles obedeciam fielmente tudo, né? Então, o que o Espírito Santo fala conosco por meio dessa passagem é: seguir fielmente ao homem é se tornar surdo e duro à voz do Espírito Santo. E Deus trouxe à minha memória o exemplo de Saulo, que se tornou Paulo, né? Deus trouxe esse exemplo ao meu coração. Saulo, quando perseguiu os cristãos, ele achava que ele estava fazendo algo para Deus, sendo que ele não estava fazendo nada para Deus. Ele estava fazendo pela própria religião, pela própria religiosidade, pelo próprio costume, pelo que foi ensinado a ele pelo homem, né? Então, Saulo é o exemplo disso, de que ele seguiu fielmente ao homem, ele seguiu fielmente a própria religiosidade dele. Ele não seguiu a voz do Espírito Santo, ele não estava matando cristãos para a honra e glória do Senhor, ele estava matando cristãos em nome de uma religião, em nome do homem, em nome do que ele acreditava ser o certo para Deus, né? Então, quando a gente segue a voz do homem, quando a gente segue doutrinas, quando a gente segue em primeiro lugar fielmente aquilo que o homem fala, a gente acaba se tornando duro e surdo à voz do Espírito Santo para as nossas vidas, né? Então, que venhamos buscar sensibilidade à voz do Espírito Santo, né? E não sermos apenas seguir a voz do homem. Claro, a gente tem que aprender princípios, valores com os nossos antepassados, mas a voz que deve ser priorizada na nossa vida é a voz do Espírito Santo.